Sou a Maria Luísa e agora vai começar nosso overview sobre essa ideia. Na nossa agenda, nós temos uma explicação relativamente rápida sobre o que é uma Convolutional Neural Network, ConvNet ou CNN, qual seria, dentro dessa Convolutional, a multilayer, que é a parte de rede neural. Depois vamos falar um pouco sobre a arquitetura da UNET, sobre essa ideia, né, essa, entre aspas, Convolutional Random Forest, uma comparação visual e, ao final, algumas das dificuldades que eu e todos os outros participantes que participaram desse trabalho tivemos. O que exatamente é uma Convolutional Neural Network? Como vemos aqui, temos uma arquitetura genérica de uma Convolutional Neural Network. Primeiramente, nós temos uma convolução com o ReLU. Convolução e ReLU estão juntos porque para cada convolução tem que haver um ReLU obrigatoriamente. Depois disso, há a fase de pooling. Depois, opcionalmente, pode ter mais convoluções com poolings. E, ao final de toda essa fase, que eu chamaria agora de fase de convolução, tem a etapa do Fully Connected, que é referente ao uso de uma rede neural. Fully Connected porque todos os neurônios, cada neurônio conectado a todos os outros neurônios que estão ao seu redor. E, após isso, nesse exemplo aqui dessa imagem, ele classificaria, né, aqui na imagem, ou um cachorro, ou um gato, ou um passarinho, ou um barco. Etapas da fase de convolução, que é a primeira fase. Mas vamos perguntar o que é uma convolução. A convolução de uma imagem é quando você tem uma matriz, né, que seria a sua matriz de entrada, e você vai fazer convoluir, fazer uma operação matemática com uma outra matriz que chamamos de matriz de kernel. Nessa convolução desse GIF aqui, ele pegaria os valores dessa matriz de kernel, que é essa matriz em amarelo, e cada valor dela você iria multiplicar com o valor do pixel daquela célula quando ela estivesse passando pela imagem de in. E isso resultaria nessa convolved feature, que também é conhecida como Feature Map. Um pouco mais sobre os kernels. Essas matrizezinhas que nós usamos para convoluir, cada uma delas tem uma particularidade e uma função. Matematicamente falando, nós vemos que existem várias que são usadas para a detecção de borda, temos aqui alguns exemplos. Tem as que são usadas para realçar texturas, como essa Sharper aqui, e tem as que são usadas para borrar a imagem. Borrar a imagem é geralmente usado quando você quer diminuir o ruído de uma imagem. Matematicamente, então, temos aqui os kernels e os seus resultados, que são essas features maps aqui, que são as imagens resultantes dessa convolução. Juntamente com cada convolução, de praxe e obrigatoriamente tem que ser feito um ReLU, que é um Rectified Linear Unit. Em termos simplórios, o que ele faz é, ele vai olhar o resultado da nossa convolução e nas células que tiverem valor de pixel negativo, eles vão ser substituídos por 0. Isso introduz a não linearidade, a nossa fase de convolução. E, na prática, quando você está falando de convoluir imagens, isso diminui todas aquelas sombras e todos aqueles ruídos mais escuros que são indesejáveis. Aí nós temos aqui a entrada e a saída. Lembrando que para cada imagem convoluída, para cada feature map, cada resultado de convolução, você tem que fazer obrigatoriamente uma ReLU. Após essa fase, nós temos a fase de Max Pooling. Max Pooling é uma técnica em que você não vai utilizar duas matrizes. Você vai, entre aspas, olhar uma parte de uma matriz grande, que seria o seu input, e no Max Pooling, como o nome diz Max, ele vai tentar enxergar qual é o maior valor de pixel dentro daquela seleção que ele fez. Esse exemplo aqui nós temos um Max Pooling e uma matriz, um Max Pooling de 2x2. O Max Pooling de 2x2 ele geralmente reduz em 1/4 do tamanho original a sua matriz, ou seja, o seu output. Nós vemos aqui uma matriz que é 1/4 do tamanho original da sua matriz. O Max Pooling em si, por que usar o Max Pooling e não o Median Pooling? O Max Pooling, ele é usado hoje em dia porque foi visto em muitos papers, em muitos autores já pesquisaram, já fizeram várias comparações, e foi meio que percebido que o Max ele representa melhor o valor de pixel que está em um determinado domínio. Ele é usado para realmente enfatizar o que você quer naquele valor. Também servem outras coisas para tirar o ruído da convolução, porque a convolução, logo quando ela sai o que você quer e o que você não quer também. Então, toda essa outra etapa é para você conseguir limpar essa convolução e conseguir um resultado bem melhor, realçar o que você queira. Mas, no geral, o Max Pooling, independentemente de ser Median, Max Pooling, Max Pooling, todos eles são usados para diminuir o valor espacial da representação do seu input. Aqui novamente, eu queria ressaltar nessa volta da imagem que no nosso input inicial foram usadas mais de um kernel. Nesse caso aqui foram usadas 3 kernels. Podem ser kernels diferentes, como foi visto só para Edge. Nós temos 3 exemplos só para detecção de borda. Então, geralmente, quando você usa em larga escala, você tem uma imagem e você passa vários kernels diferentes que vão trazer várias feature maps diferentes. E cada uma delas também tem que fazer um pooling. Só
Queria mostrar isso para enfatizar essa parte. Agora vamos para a parte do Fully Connected. Normalmente, quando eu falo normalmente é porque nas pesquisas que eu vi, eles são muito relacionados. Toda CNN geralmente usa uma Multilayer Perception como a sua rede neural. Vamos ver. Vamos primeiro explicar o que é o neurônio. O neurônio, ele tenta imitar um neurônio orgânico, né? Mas o neurônio matemático e computacional, ele vai receber dois inputs, ele vai multiplicar o valor, como está nessa imagem aqui, x1 e x2, por um peso, W1 e W2. E nós temos esse 1 aqui, esse B. Esse B, ele se refere a bias. Já vou explicar em um minuto o que significa bias. Depois disso, você vai passar esses três componentes aqui, a somatória deles, como argumento para uma função, que chamamos de activation function. Existem vários tipos de funções de ativação que podem ser usadas para vários tipos de propósitos. Geralmente, a saída do nosso neurônio vai ser a computação dessa função. Aqui nós temos um exemplo genérico de uma multilayer. Multilayer porque ele tem que ter pelo menos uma camada que está escondida, uma hidden layer. O que acontece? Só voltando. O bias. O nosso bias ele é usado para uma espécie de adaptação matemática. Por quê? No exemplo mais simples, numa função afim, você tem dois argumentos, o ax e o b. O b ele é usado para você transicionar a sua função no eixo X. E isso é muito útil, ainda mais quando você quer selecionar algo dentro da sua saída. Então, quando você quer pegar a sua função e quer transicionar ela pelo eixo X. Então, é de praxe o uso do bias. A primeira input layer, geralmente não há nenhuma função matemática ocorrendo aqui. Ele simplesmente vai pegar a sua entrada e colocar aqui e transmitir para a sua hidden layer. Na hidden layer é que realmente ocorre a computação de uma função, como está escrito aqui. Cada um deles tem que ser conectados a cada neurôniozinho aqui. Aqui também tem que ter um bias. E afinal, na nossa output layer, a gente vai simplesmente mostrar ao mundo o nosso resultado que foi calculado na nossa hidden layer. Nesse caso, seriam duas classes, que podem ser, mais usualmente, duas classes, Y1 e Y2. É por isso que se chama multilayer fully connected, porque todos os neurônios são conectados entre todos os neurônios. Lembrando que isso aqui não é exatamente um neurônio. E agora, passando para a nossa arquitetura da UNET. A UNET ela é uma técnica de aprendizado supervisionado. Ela é uma arquitetura em forma de U, por isso se chama UNET. Ela tem basicamente duas etapas, que é a etapa de contração e a etapa de expansão. Como o nosso modelo, que é a partir desse, ele só se focou na parte de contração, essa é a parte que eu vou me focar nessa apresentação. A nossa arquitetura UNET, ela é formada de vários blocos de convolução com o max pooling, e esses blocos eles são feitos em cadeia, para literalmente contrair. Na primeira convolução, nós temos aqui a nossa imagem, que é uma imagem de 572 por 572, é uma matriz, no caso, que foi transformada em uma matriz 572 por 572. Ela, na primeira convolução, ela é convoluída com 64 kernels diferentes. Quer dizer, eu não sei se são diferentes, mas eu assumo que sejam diferentes. Depois disso, cada feature map que foi resultado dessas convoluções é convoluído novamente, mas permanecem só 64. Aí, o que acontece? Ao final dessa nossa primeira série, do nosso primeiro bloco de convolução, há o primeiro max pool, de 2x2. Logo, o que vai acontecer? Esse tamanho aqui de matriz, ele vai ser reduzido a 1/4. Se você multiplicar, você vai ver que isso aqui é 1/4. Logo, todas as nossas matrizes desse tamanho, a partir daqui de baixo, todas as nossas convoluções, elas vão, entre aspas, a quantidade delas vai dobrar. Ou seja, para cada uma dessas 64 features map, vai ser convoluída com 2 kernels. Por isso que no resultado você vai ter 128. É também interessante notar que a convolução de 3x3 e o ReLU, note que o ReLU está aqui do lado, ela vai diminuindo um pouquinho o tamanho da sua matriz inicial, que quando você passa aqui na nossa UNET, é considerado um vetor. Ele vetoriza ela totalmente. E isso vai ocorrer algumas vezes, em toda essa parte de contração, até nós chegarmos na bottleneck, que é entre a fase de contração e a fase de expansão. Nesse caso, nós temos várias feature maps, sendo que cada uma delas é de um tamanho bem pequeno, em comparação ao input original. É interessante observar que quando você está lidando com GEE, que é o nosso caso de estudo, cada uma dessas feature maps, que são resultados de convoluções, elas são transformadas em bandas para serem analisadas pelas imagens. Então, no nosso
GE. Cada uma das 1024 kernels vão se transformar em 1024 bandas. Aqui está um pequeno resumo sobre o que eu falei, né? Outra coisa que é interessante mencionar. Como isso aqui, entre aspas, é um tipo de CNN, toda a parte de rede neural acontece aqui. É aqui que os neurônios vão trabalhar sobre o que foi dado a eles. Agora vamos para nosso desenvolvimento, que é, entre aspas, Convolutional Random Forest. É interessante notar que todo esse empenho que nós tivemos foi justamente para conseguir ter toda essa eficiência da UNET sem precisar sair do GE. Porque, como foi dito, fazer essa transição de pegar os inputs do GE, colocar em outro lugar para fazer a convolução e depois voltar, é relativamente custoso. Nessa nossa abordagem, toda ela foi feita no GE. Eu usei essa imagem aqui para mostrar que aqui estariam ocorrendo todas as nossas convoluções e a nossa parte do Random Forest ele vai ocorrer aqui embaixo. Ok. No algoritmo que nós implementamos, esse aqui é um pequeno diagrama que tenta mostrar como foi como foi o nosso desenvolvimento. Primeiramente, nós temos o nosso input. Nosso input, ele nesse estágio aqui, ele já é a mediana de todas as imagens que foram coletadas durante um ano. Então, esse input já foi totalmente tratado, foi removido nuvens, já foi inserido todas as bandas nesse caso, o Landsat 8. Então, ele já está prontinho para ser convoluído. Primeiramente, nós temos uma primeira convolução em ReLU. É interessante ressaltar que, como se trata de uma imagem com bandas, essa primeira imagem aqui ela tem 3 bandas. Então, aqui foram usadas convolução em ReLU nas 3 bandas de cada uma delas. E no final, todas elas foram unidas, entre aspas, para formar uma imagem com 3 bandas. E essa imagem é essa aqui, é a nossa primeira feature map. Após isso, ela é de novo convoluída e reluída, entre aspas, e com cada uma das suas 3 bandas, que no final vão produzir uma segunda feature map. A partir desse momento, nós vamos fazer vários max pooling para aumentar, entre aspas, o tamanho do pixel. Ao final desses 6 max pooling que nós fizemos ao total, nós passamos esse resultado para o nosso classificador, que nesse caso é o Random Forest, que também é considerado um dos melhores e mais robustos de GE por não ser tão sensível a ruídos. Ele consegue trabalhar em cima de material muito ruidoso, de uma forma satisfatória. E ao final nós temos o nosso output, que nesse caso foi para a detecção de aquiculturas no município de Macau, no Nordeste brasileiro. Comparação visual. Essa aqui vai ser a nossa imagem de referência. Essa imagem aqui ela foi colorida com as bandas do Landsat 8. No caso, ela não tem essa coloração naturalmente, mas ela ressalta os 3 aspectos que nós queríamos, que é água, vegetação e o que seria, entre aspas, outros. É interessante observar que não só há diferentes, entre aspas, formas simétricas de aquiculturas, como há aquiculturas com uma coloração um pouco mais diferente. Essa coloração um pouco mais diferente, como é visto aqui e aqui, são diferentes porque não sabe ao certo que tipo de aquicultura ocorre nesse local. Se é uma cultura em que a água precisa ser com muito sal ou algo nesse gênero. Mas essas aqui, nessa coloração mais esverdeada, mais esmeralda, ciano, na verdade, também são consideradas aquiculturas. Essa aqui é a nossa primeira imagem. Ela passou por um processo de FCNN. FCNN é usado pela Google para fazer esse tipo de classificação. Notando que aqui é uma máscara visual que devia, na melhor das eficiências, ressaltar o que é a aquicultura e colocar como e colocar como preto todo o resto, todo o que não é desejado. Nota-se que ela não é muito delimitada e que muitos rios são classificados como aquiculturas. Nós temos aqui a UNET, que é o nosso modelo MOR, e ele, apesar de toda a sua robustez, ele acaba também classificando os rios que estão bem próximos a aquiculturas como aquiculturas. E por último, a nossa Convolutional Random Forest. Essa aqui foi, entre aspas, foi baseada no melhor esforço, vários polígonos, vários dias também fazendo. E esse aqui é o nosso resultado. Não é perfeito, ainda mais em áreas onde nós temos uma divisa entre culturas. Lembrando que aqui cada pixel é 30 por 30. Logo, já é um milagre nós conseguirmos ver essas divisórias, dependendo do tamanho delas na vida real. Outra coisa muito interessante
a ser mencionada é que não há uma randomização nativa de seleção de kernels no GE. No GE a gente pode escolher apenas alguns kernels, mas não tem como você, como é na UNET, você randomizar, falando, eu quero entrar por uma mesma entrada, eu quero colocar vários kernels, mas eu quero colocar de forma randômica. Não dá para ser feito isso no GE, pelo menos não nativamente. Você teria que fazer uma função, trabalhar em cima disso. Então, isso é uma dificuldade, sendo que ainda mais porque nós baseamos esse novo modelo na UNET. Na UNET, essa parte de randomizar os kernels é uma parte muito importante e fundamental e que aparece em vários papers. Obrigada.